Olá, Chico Xavier, o maior líder espírita do Brasil, faleceu em abril de 2002, portanto, há 20 anos. Ele foi indicado como o mineiro do século XX. Nasceu em Pedro Leopoldo, em 1959, veio para Uberaba e ficou até o seu desencarne. Nós vamos falar sobre esses 20 anos sem o Chico, com o Cido Gabriel, que é médium, fundador e presidente da Casa de Fraternidade Francisco de Assis. Seja bem-vindo para a gente falar e relembrar um pouco da grandeza do Chico Xavier. Boa tarde, obrigado pelo convite. Falar do Chico sempre nos toca a todos, né? Não tem como a gente não ficar sensibilizado. Você conviveu com ele, Cido? Conviver estreitamente como os amigos mais íntimos dele, não. Eu não tive essa felicidade. Eu estive com o Chico por muitas vezes aqui em Uberaba, na casa dele, às vezes no grupo espírita, mas eu não era do grupo da prece. Eu era de outra casa espírita, do Bittencourt Sampaio. Mas estive com ele muitas vezes e todas as vezes foram de uma riqueza inesquecível para mim. Você é de família espírita? Não, sou de família católica, nascido em Santo André, São Paulo, e me tornei espírita por volta dos 20 anos de idade, lá nas Casas André Luiz, em São Paulo. Por alguma razão específica? Como que você encontrou a doutrina? Bom, quando criança eu tinha uma tendência muito grande para me tornar padre, já com 3 anos de idade. E aí foi uma loucura, porque eu queria de qualquer maneira ir para a igreja e fui. Ser padre? Você queria ser padre? Queria ser padre. Fui, fiz a primeira comunhão com 6 anos de idade. Por 6 meses eu tive um surto em que eu ia todos os dias na missa às 6 horas da manhã me comungar. E aí veio a adolescência e tal, eu continuei ainda católico. Depois a vida foi passando, eu fiquei morando sozinho em São Paulo, passei por muitos momentos difíceis e aí no momento de muita dor eu conheci as casas espíritas, as Casas André Luiz em São Paulo. E quando eu cheguei lá, que eu ouvi a primeira palestra, eu falei, não, aqui responde as minhas dúvidas. E demorei num tempo, eu fiquei com um pé no kardecismo, um pé na Igreja Católica por muito tempo. Até que depois eu vim a Uberaba em 84, e quando eu conheci o Chico a primeira vez, que eu peguei na mão dele, que eu fiquei todo perfumado por quase 24 horas, aí realmente não dava mais para abandonar o espiritismo, não. E como tem sido esses 20 anos sem o Chico para a comunidade espírita e na sua opinião? Olha, eu acho que foi uma perda no sentido dele ser um referencial e mesmo ele não se considerando um líder, ele é um líder. E como líder, muitas coisas que antes, quando ele estava encarnado, não aconteciam, após a sua morte, surgiram muitos segmentos, distorções do espiritismo. Muitas pessoas fazendo vistas de maneira inadequadas, tal. Então, nesse sentido, ele faz falta, porque ele era um sinalizador, e mesmo calado, diante da figura do Chico, as pessoas não se atreviam a ser ousadas para distorcer a doutrina espírita. Isso tem acontecido? Tem acontecido. Você disse aí que ele não se considerava um líder. E também você disse, antes da gente começar a gravar, que ele falava que ele era um cisco. Tem alguma relação isso aí? Tem sim, porque quanto mais a pessoa cresce, quanto mais ela evolui intelectualmente, moralmente, na sensibilidade, no amor, ela vai crescendo, ela vai se expandindo, mais ela vai se percebendo que ela não é nada diante do universo. Eu comentava com vocês agora há pouco que ontem saiu uma matéria da NASA sobre o universo, no novo telescópio que foi lançado, e que está todo mundo maravilhado diante do que aconteceu. Então, diante do fato do universo, realmente o Chico Xavier não mentiu. Eu sou um cisco. Só que nós não deixamos por menos e falamos, você é um cisco de Deus. Então, cisco todos nós somos. Mas cisco de Deus, o Chico realmente era. Era não, ele é. Cido, não só a comunidade espírita, mas todo mundo, a nação, a população, sempre teve essa pergunta. Surgirá um novo Chico? Olha,
A cada 100 anos, em média, Jesus, que é o governador da terra, ele envia para nós pessoas para nos alimentar espiritualmente. Podemos falar de Madre Teresa, Irmã Dulce, Lutero, Francisco de Assis, Tomás de Aquino, Aurélio Agostinho. Nunca Jesus deixou a gente desamparado. Com o desencarne do Chico, antes do Chico desencarnar, ele havia nos dito, para todos nós espíritas, que Emmanuel havia reencarnado, Emmanuel, que é o mentor dele, portanto, o Padre Manuel da Nóbrega, e ele esperou Emmanuel reencarnar, participou da reencarnação de Emmanuel, e somente 2 anos depois o Chico desencarnou. Então eu penso que nos próximos anos, Emmanuel agora está com 21 anos, para 22, o Emmanuel vai aparecer no Brasil. Porque não tem nem noção de onde ele está. E ele vai aparecer no Brasil? Por que no Brasil? Porque foi o que o Chico falou, que o Emmanuel teria nascido numa cidade do interior de São Paulo, que ele seria um educador, o que eu acho que o Chico não podia dar pistas, e que ele, quando ele falasse, o mundo inteiro voltaria os olhos para nós. Porque o Emmanuel, antes de ser Padre Manuel da Nóbrega, em uma das suas encarnações, ele foi o senador Públio Lentulus da época de Jesus, em Roma. E uma das últimas encarnações de Emmanuel foi Padre Manuel da Nóbrega. E Chico foi Padre José de Anchieta. Ambos se conhecem há muito tempo. Então, para que alguém da envergadura de Emmanuel, Emmanuel na verdade significa Deus conosco, né? Não sei se você sabia. Emmanuel, Deus conosco. Para que Emmanuel reencarne no século 22, 21, né? Nós estamos? 21. Por alguma razão muito importante, ele está vindo. Alguém do nível de Chico Xavier, do nível de Emmanuel, não reencarna que não seja por algo muito importante. Você acredita que tem alguma relação com essa violência generalizada que está acontecendo no mundo, inclusive a guerra da Ucrânia e esses assassinatos hediondos que têm acontecido aqui no Brasil? Na nossa opinião, a violência generalizada faz parte de um processo de transação planetária que todos nós estamos vivenciando. Guerra sempre existiu na Terra. Agora é que não é justo, mas não é lógico, não é racional admitirmos uma guerra nesse século, uma guerra de proporções gigantescas. Por quê? Porque se acontecer algo maior, nós vamos ser reduzidos a pó. E isso, as próprias comunidades de outros planetas iriam interferir para impedir que isso acontecesse. Palavras de Chico Xavier. Cido, reencarnação é um tema que merece muita reflexão, que as pessoas acreditam ou não, ou respeitam. É um tema polêmico, né? A reencarnação em si, como que é? Explica pra gente. É interessante. O Chico nos disse, através de Emmanuel, e ele mesmo, falando dele mesmo, quem vai provar a reencarnação para a humanidade não é o Espiritismo, nem a Igreja Católica e nem religião nenhuma. Porque a reencarnação não tem nada a ver com religião. Reencarnação é um processo universal e que quem vai ter que provar isso é a ciência. Reencarnar, tornar ao corpo. Você não consegue evoluir com 60, 70 anos de vida. Você não consegue abraçar em uma vida só o que você precisa fazer. Eu concordo com os evangélicos quando eles dizem que a vida é uma só. Eles não estão mentindo. Só que a interpretação, para mim, é diferente. A vida é uma só, dividida em fases. Eu, por exemplo, hoje, eu estou Cido Gabriel, mas eu não sou Cido Gabriel. Eu fui João, Maria, escravo, doutor, negro, branco, enfim, eu fui várias pessoas, porque segundo Chico, a nossa história, como nós somos hoje humanos, ela remonta a mais ou menos 40 mil anos, tá? Nesses 40 mil anos, eu devo ter tido várias vidas. E como? Baseado em que você acha que você já teve várias vidas?
Eu acredito porque eu fiquei 10 anos vendo o Chico receber mensagens ali no grupo da prece, assistindo as mensagens. E eu tive provas incontestáveis da reencarnação. Se você lê Emmanuel e se você lê André Luiz, você vai perceber a clareza científica, psicológica, social, antropológica que é a alma humana. Se você pega, por exemplo, um livro fantástico do Chico, chamado A Caminho da Luz, por Emmanuel, você vai entender a formação da Terra até os dias de hoje. Então, fica muito difícil a minha razão não conseguir pensar sem deixar eu cego. Ou seja, a fé tem que ser raciocinada. O que não quer dizer que o católico esteja errado, o evangélico esteja errado. Não. O que está errado é quem está fora do amor. As religiões são só caminhos e cada um escolhe uma forma de buscar Deus de acordo com a sua condição naquele momento. Mas a reencarnação, para mim, é um fato científico e não um fato religioso. A mensagem aí que você se referiu são as mensagens psicografadas, né? Que é, na verdade, uma comunicação com alguém que desencarnou com um ente querido. Sim, mas o Chico não deu só esse tipo de prova. As provas nas cartas que o Chico deu, elas foram de tal maneira assustadoras, de belas, que tinha testes de grafologia, testes científicos. Chico foi pesquisado aqui em Uberaba pela NASA na década de 70, não sei se você sabia disso. A NASA esteve aqui e mediu a aura do Chico. Deu 15 metros de aura. A personalidade do espírito, detalhes que nem a família sabia. O caso da Nair Belo, por exemplo, a Nair Belo, amiga da Hebe Camargo. Atriz. Quando o filho dela manda mensagem através do Chico, ele fala de um conhecido na cidade de Piracicaba, me parece, que a família não sabia quem era. Quando for investigar, realmente o médico da cidade fazia parte da história da família. Ninguém tinha noção disso. Então as provas, elas eram incontestáveis. Ô Cido, e para o Chico, não sei se você vai conseguir traduzir aqui, a importância dessas psicografias. Olha, o Chico veio com todas as mediunidades. Todas. Emmanuel que falou, olha Chico, você vai se concentrar na psicografia, que você veio para escrever livros, para preparar a humanidade para o futuro. As cartas consoladoras, elas vieram logo depois ou concomitantemente. Mas a proposta do Chico com Emmanuel, por ordem de Jesus, era escrever livros, a princípio acho que 20 livros ou 15, não me lembro agora, foi aumentando, chegou a mais de 500 livros. Então ele veio para escrever livros de esclarecimento, não para que as pessoas se tornassem espíritas, mas para que as pessoas se espiritualizassem. Essa era a proposta do Chico. Chico foi médium de cura, Chico era médium de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, chama o fenômeno da bicorporiedade. Chico era médium da transfiguração. Chico falava várias línguas incorporado, sem ser através da escrita, falava idiomas, escrevia em outras línguas de maneira espelhada, de trás para frente. Ele participava e cedia ectoplasma para materializar espíritos, para que todo mundo pudesse ver os espíritos ali, qualquer pessoa pudesse ver um espírito. Todas as mediunidades ele tinha, todas. Só que ele veio preparado para escrever livros. E você está com um livro dele aqui, ó, o primeiro livro Chico Xavier. Foi o primeiro livro dele na vida ou foi o primeiro livro espírita? Não. O primeiro livro do Chico Xavier, conhecido publicamente, é o Parnaso de Além Túmulo. É um livro que reúne vários poetas luso-brasileiros, que deu um boom no Brasil na época, na década de 30, 31 ou 32, não me lembro agora, e que tentaram, inclusive, chamaram Chico em Belo Horizonte, um grupo de pessoas, querendo pagar a ele para ele negar que aquilo fosse dele, que aquilo fosse de espíritos, que ele tinha copiado de alguma coisa.
Ele falou, não, isso não é obra minha, isso é obra dos espíritos. Eu não posso aceitar dinheiro nenhum. Por quê? Porque a hora que ele escreveu, cada autor foi estudado. As trovas, as formas técnicas, elas foram inquestionáveis por toda a comunidade da Academia de Letras, etc. e tal. E aí realmente chocou o Brasil. Então, o primeiro livro foi Parnaso de Além Túmulo. Agora, após a morte do Chico, descobriram nos achados um monte de anotações e cartas que ele escreveu na década de 20, entre 20 e 30. E aí publicaram esse livro, que é o primeiro livro. Mas, na verdade, oficialmente, Sim. O primeiro livro é o Parnaso de Além Túmulo. E tem nesse aí, do Chico Xavier, essas anotações manuscritas, tem no livro? Tem, tudo aqui nesse livro. Ele foi compilado pelo Geraldo Lemos Neto e pelo Sérgio Luiz Ferreira Gonçalves. Foi em 2010? 2010 aproximadamente, logo depois da morte dele. O Cido, e onde encontraram essas anotações dele? Em Pedro Leopoldo? Foi em Pedro Leopoldo, porque o Geraldinho, na verdade, era amigo do Chico, morava em Pedro Leopoldo, né? E aí foi quando eles conversaram, logo após a morte dele, resolveu publicá-lo. Mas uma história que eu acho que vale a pena vocês saberem, muita gente não sabe, é sobre Santa Isabel de Aragão. Qual é a história? É uma história linda, mas muito bonita. O Chico tinha aproximadamente 17 anos, 17 para 20 anos, quando ele chegou no quarto dele, uma casa muito pobre, muito simples, e uma luz enorme surgiu no quarto. E ele viu aquela mulher linda conversando com ele em castelhano. Ele não entendia castelhano, mas ele entendia o que ela estava falando. E ela dá um recado para ele: você não está se lembrando de mim agora, mas você um dia vai se lembrar de mim. E a partir de agora, você vai iniciar um trabalho de doar pães aos pobres. Eu falei: minha senhora, com todo respeito, como que eu vou doar alguma coisa para alguém se eu não tenho nem para mim mesmo? E ela disse: você terá. E essa senhora que apareceu para ele, nada mais, nada menos era Santa Isabel de Aragão, a Rainha Santa de Portugal. É uma matéria muito linda, e a partir daí o Chico começou a distribuir pães, e foi até o ano da morte dele, sem parar um final de semana. Você falou aí em 17 anos, foi mais ou menos como ele escreveu esse livro? Mais ou menos quando ele escreveu, quando ele rascunhou o primeiro livro. Ele teve uma infância difícil, né, Cido? Muito difícil. Ele tinha muita saudade da mãe dele, né? Porque a Dona Maria João de Deus foi casada com... Ela era lavadeira e tal, uma mulher simples, casada com um homem que vendia loteria, vendia bilhete da loteria. E vários irmãos, sem estudo nenhum e tal. Ele perde a mãe logo cedo. E o pai dele não tinha como cuidar dos filhos todos. Aí dividiu a meninada para várias pessoas. E uma madrinha dele, que ficou com ele, ela era obsediada. E ela batia muito nele. E a mãe do Chico então começou a aparecer para ele e falar: meu filho, tenha calma, obedeça a sua madrinha, que logo, logo isso vai ser resolvido. O pai dele conhece uma segunda mulher, ela impõe uma coisa para o pai: eu só me caso com você se nós juntarmos todos os seus filhos, sem eles eu não me caso com você. Aí foi a segunda mãe do Chico. E aí ele teve mais alguns anos de alegria, junto com a segunda mãe. Mas a infância dele, dos 5 anos até os 10 anos, foi muito difícil. O Cido, e fala-se também que ele é a reencarnação do Allan Kardec. Há quem não acredite, eu acredito. Por exemplo, sabe-se que Chico Xavier, segundo os estudiosos, foi Platão, uma das encarnações. Sabe-se que ele foi João o Evangelista, embora o Eurípides do Chico afirma que não, que os espíritas estão enganados, que ele foi João Batista, primo de Jesus. A verdade é que o Chico foi, se foi João Batista ou João Evangelista, para mim o Chico foi maior do que os dois juntos, na minha opinião. Chico foi Francisco de Assis, na minha opinião. Se o Chico foi João Evangelista, ele foi Francisco de Assis. Foi Allan Kardec. Foi também John Hus, em Praga, um padre na Tchecoslováquia.
Ele teve várias encarnações. Foi uma mulher também, ou duas vezes, no Egito, muito tempo atrás. O Chico lembrava, na verdade, dos últimos 40 mil anos da história dele. Então não dá para você imaginar como era a cabeça de um homem desse. Ele se lembrava porque tem um processo da reencarnação que diz que a gente não pode lembrar de nada. A gente comum não, mas um homem, uma figura da importância de Chico Xavier, ele teria essa condição no decorrer da vida. Não é que se lembrou logo de cara. No decorrer da vida, ele se lembrava, porque certa vez um amigo conversando com ele, um amigo de Monte Carmelo, falou: Chico, há quanto tempo você conhece os seus amigos espirituais? E ele: não, deixa para lá. Que ele era o típico mineiro que adorava conversar. Deixa para lá, vamos esquecer isso. E esse amigo então foi: não, Chico, conta para mim, quanto tempo você conhece esse grupo de espíritos que você convive com eles? E falou: olha, fulano, se não me falha a memória, eu conheço alguns desses irmãos espirituais há cerca de 40 mil anos. Louco ele não era. Se ele falou isso, e uma coisa, ele falava de Jesus com tanta propriedade, que por mais que ele negasse que ele não via Jesus, ele realmente se encontrava com Jesus. Por exemplo, muita gente não sabe, não sei se está em algum livro dele, que uma vez ele, orando numa sexta-feira da Paixão, ele falando para Jesus que ele não tinha a menor condição de se igualar aos pés de Jesus. E em prece, ele fez os estigmas de Cristo nos pés. Com vergonha que as pessoas vissem aquilo, ele vestia uma meia grossa e não mostrava para ninguém as marcas de Jesus nos pés. Um dia, muito tempo depois, para um amigo muito especial, ele fala: fulano, eu preciso te mostrar uma coisa que me deixa muito envergonhado. Eu não sou digno disso. Ele tira a meia e mostra os cravos do prego da cruz nos pés dele. Então ele fez também os estigmas do Cristo. Muita coisa que muita gente não sabe a respeito de Chico Xavier. E como que está hoje as visitas dos turistas em Uberaba, porque vinham, né, para ver o Chico, para se encontrar com o Chico, para a psicografia com o Chico? Olha, com a vinda do Chico para Uberaba em 1959, Uberaba deu um boom no espiritismo, que hoje nós temos em média 130 casas espíritas kardecistas. Com o final da vida do Chico, Chico não mais recebia cartas. As pessoas vinham a Uberaba, nos últimos anos de vida dele, não era para receber carta, é para chegar perto um pouco do que a gente falou agora há pouco a respeito do amor, perto do amor. O Chico representava o amor. Então vinham caravanas para tocar nele, para sentir um pouco Jesus. Com a morte do Chico, o desencarne do Chico, continuam vindo caravanas, porque há outros médiuns na cidade que psicografam, mas não com mandato mediúnico, como é o caso do Chico. Vários médiuns sérios, de nome, que continuam trabalhando na doutrina, mas não com a mesma envergadura de Chico Xavier. Então as pessoas vêm para tentar mensagem nos diversos grupos que existem na cidade e vêm para visitar a casa de Chico, que Eurípides transformou num museu, numa casa de memória, que recebe as pessoas lá muito bem, e para visitar o memorial e conhecer Uberaba por conta de Chico Xavier. O túmulo dele é bem visitado também? Olha, não sei se ele é bem visitado por todo mundo. Por mim, eu vou lá quase todo mês. Eu vou lá no túmulo, porque eu não sei... Por quê? Vai se inspirar? Vai agradecer? Não, é engraçado. Eu sei que o Chico não está ali, claro. Não tem, seria tétrico imaginar alguém ali. Mas eu acho que aquele túmulo, para mim, tem um orelhão. Orelhão, para quem não conhece, na minha época, era um telefone público. E hoje não usa mais, é celular, né? Lá é um orelhão que você fala com o céu. Para mim, aquele túmulo ali guarda o corpo de um dos apóstolos de Jesus, na minha cabeça. Então, quando eu vou ali, eu sinto mais próximo dele, no sentido de eu lembrar do dia que ele morreu, da hora que ele foi sepultado.
E ali me remete àquela tarde de alegria e tristeza, quando o Brasil ganhou a Copa, e ao mesmo tempo da gente sepultando o corpo do Chico ali. Então, aquele momento para mim virou um momento sagrado. Então, sempre que eu posso, ou eu vou lá agradecer, ou eu vou lá pedir alguma coisa para ele, e por incrível que pareça, já recebi e já pedi para outras pessoas coisas impressionantes. Ô Cido, essa referência aí da Copa do Mundo, quando o Brasil ganhou, tem se falado bastante que ele queria falecer num momento de alegria. É isso mesmo? E na verdade o Chico sabia que ia morrer nesse dia. Tanto ele sabia que um ano antes ele esteve doente, à beira da morte, com pneumonia, no Eliangote, quando ele foi filmado e as luzes entraram no quarto dele e ele praticamente ele estava indo a óbito naquela semana. Segundo o doutor Eurípides Tanto, que hoje já está morto também, desencarnado, o Chico estava já finalizando sua vida. Quando entraram aquelas luzes no quarto, que todo mundo viu na televisão, o Chico reavivou e viveu mais um ano. E ele disse que foi a mãe dele e Emmanuel. Então, antes que alguém faça alguma crítica, se Emmanuel tinha reencarnado, como que Emmanuel entrou no quarto dele como uma luz? Simples demais responder isso. Como? Quando um espírito da envergadura de Emmanuel e da mãe do Chico, mesmo que reencarnado, pode, ao dormir o corpo, Emmanuel devia ter 1 ano de idade ou 2, quando o Chico estava no Eliangote, sair do corpo, assumir a característica de Emmanuel, ir até o quarto, voltar para o corpo dele de menino, sem problema nenhum. Isso só pode quem pode. Então ele já sabia que seria essa data. Sabia, tanto ele sabia. Então ele sabia que o Brasil ia ganhar a Copa? Não sei se ele sabia que o Brasil ia ganhar a Copa, mas ele sabia que ele pediu a Jesus que queria morrer num dia em que o Brasil estivesse em festa, para que ele não se tornasse uma figura tão importante. Ô Cido, e também durante a vida dele toda, muitos ricos e famosos do Brasil e do exterior frequentavam Uberaba para estar com o Chico. E no falecimento dele, quantos ricos e famosos estiveram aqui? Bom, eu infelizmente não fiquei lá todo o tempo. A única pessoa que eu vi de fora era o Caio Blatt, estava com a esposa na época, vieram algumas pessoas, mas eu não vi os famosos chegando em Uberaba. Eu não vi. Deve ter vindo, eu não vi. Eu fui lá várias vezes durante o velório, nos 2 dias, passei uma parte da noite lá, eu não vi as pessoas lá. Agora, durante a vida, sim. Agora, interessante, quando você perguntou se ele sabia se ele ia morrer. Ele levantou de manhã e falou assim, cadê fulano, que era o rapaz do hospital que fazia a barba dele? Ah, Chico, fulano está em Uberlândia. Eu quero fazer minha barba. Ele vai voltar só à noite. Não, eu quero fazer a barba agora. Agora, Chico, não dá, ele está em Uberlândia. À noite não dá tempo. Ele visitou no fim de semana todas as pessoas que ele queria visitar, foi a todos os lugares que ele queria ir, Casa da Sopa, tudo. Se preparou, tomou seu banho, esperou o Brasil ganhar, comemorou mentalmente, tal, porque ele torcia muito pelo Brasil. Ele é um dos fundadores do Brasil, Chico Xavier, junto com Emmanuel. E aí ele vai, deita, segundo me contaram, ele se deita, faz uma prece para Nossa Senhora, solta o corpo na cama e sai do corpo desencarnado. Isso não é para qualquer pessoa, né? Isso realmente... E outra, o que mais me sensibilizou não foi só a mediunidade do Chico, é o amor que ele tinha por tudo. Ele não censurava ninguém de nada. E às vezes, quando as mães chegavam até ele, que perdiam um filho de uma maneira trágica ou não, ele via que a dor era muito grande, ele abraçava e chorava junto com as mães. Então, o ser humano, Chico, foi maior do que a mediunidade do Chico. Quem eram os amigos dele? Os amigos espirituais ou os amigos encarnados? Encarnados. Olha, que eu conheça, a época, né? O Geraldo Lemos, o Bacelli, o doutor Elias Barbosa, o doutor Adroaldo Modesto Gil, Salvador Gentili de Araras,
Tem os famosos também. Agora de Uberaba tem muito mais. Langerton era amigo dele, Sônia Barçante era muito amiga dele, foi padrinho de casamento da Sônia Barçante. Eram muitos amigos dele. Você acha que a celebração que Uberaba tem feito pelos 20 anos de morte do Chico está à altura de toda a vida dele ou é preciso ter mais programação? Olha, sinceramente, eu acho que Uberaba perde muito. Perde muito. Imagina você que nós tivemos aqui em Uberaba, encarnado, um espírito que foi um apóstolo de Jesus. Um homem que é conhecido no mundo inteiro, não só no Brasil. Vinham reis, rainhas a Uberaba. Não só o rei Roberto Carlos, não. Reis de verdade. Então, um homem que foi conhecido no mundo inteiro, que pregou o amor, que distribuiu o amor, que ensinou a caridade, que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, que foi eleito o mineiro do século. Em outras palavras, eu acho que Uberaba deveria fazer algo a mais, não em termos de promoção. Chico não precisava de promoção. Para que nós pudéssemos realmente estar sempre vivos à memória dele, pelo que ele representa para a humanidade. Chico não era espírita, Chico ele era do mundo, ele era do universo. Há quem diga que o Chico Xavier ele era um ser interplanetário, de outros mundos. Ao que se sabe, o Chico às vezes conversava com seres encarnados de outros planetas. Muita gente não sabe disso. Os capelinos, que tem um livro chamado Os Exilados de Capela, eram conhecidos do Chico. Capelinos fica na constelação de Cocheiro, tá? Acho que é a 27 anos-luz daqui da Terra. E o Chico era amigo do pessoal de Capela. Então, como é que você pega um homem que foi apóstolo de Jesus, que foi padre José de Anchieta, que trabalhou com Emmanuel, que escreveu mais de 500 livros, ele realmente, se fosse para ser levado em conta, se ele fosse católico, por exemplo. Pois é, porque ele vem aí de uma dinastia católica, segundo o que você está dizendo. Porque o Espiritismo, na verdade, ele existe só, ele nasceu em 1857. O Espiritismo é novo, tem 170 anos, mais ou menos, 180. Antes não existia Espiritismo. Todos nós somos de origem católica. É impossível todo mundo ser espírita, porque ele surgiu no século XIX. Ou seja, se nós não éramos católicos antes, nós podíamos ser de outras religiões orientais, enfim, menos espírita. Então é claro que o Chico foi católico, não tem a menor dúvida. Nós somos, como matriz, a Igreja Católica. Né? Bom, estamos encerrando a entrevista, viu, Cido? Muito obrigada. Olha, gratidão por a gente estar falando desse ser de luz, né, que é o Chico Xavier. Nós é que agradecemos, Vacira, e pedimos a Jesus, né, que não nos deixe órfãos, não, que nos console o coração. Tem anos difíceis pela frente que nós vamos ter que enfrentar. Nós já passamos por muitas dores, eu passei, você passou. Eu acho que se com Jesus é difícil, sem Ele eu acho que é impossível, é minha opinião. Obrigado a todo mundo por estar participando conosco disso. Eu entrevistei o Cido Gabriel. Esse programa também você pode acompanhar depois no canal YouTube, Vacira Corasp, e agora você continua com a nossa programação na TV Câmara. Muito obrigada por sua companhia. Até breve.